Meus irmãos, vamos abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Temos sido desafiados durante esse ano, a fim de aprendermos um pouco mais da revelação que Deus concedeu ao apóstolo Paulo, ao escrever esta que é chamada a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nessa noite nós vamos nos aprofundar no capítulo 9, versículo 6 até o versículo 15, encerrando essa sessão específica que trata sobre o tema da contribuição aos necessitados, o tema da contribuição financeira. Eu espero que o Senhor, pela sua graça, nos dê instrução e aplicações específicas ao nosso coração nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de 6 ao 15. Por favor, preste atenção à leitura das Escrituras. Deus está falando com a sua igreja, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês, com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome. Pedimos que o teu Espírito ilumine-nos e nos dê nesta noite instrução. Que nossos corações sejam abertos pelo Senhor e sejamos assim edificados, alimentados por tua palavra exposta ao teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, não há dúvidas, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a maior instituição de auxílio e ajuda aos necessitados da história. Ao longo dos séculos, a igreja tem sido usada por Deus para demonstrar graça aos povos, para demonstrar cuidado para com os necessitados. E de modo muito específico, ao longo da história cristã, nós temos visto um testemunho muito coerente da igreja. É claro que muitas vezes a igreja se omitiu também do seu chamado. Mas muito mais do que a omissão, está o testemunho da obra da igreja no mundo, constrangendo reinos, fazendo mudanças estruturais em sociedades desiguais. Deus, por sua graça, enviando missionários a muitos povos,
fez com que não só a pregação do Evangelho convertesse corações para se curvarem a Cristo, mas fez mudanças sociais enormes, que hoje nós colhemos como um fruto e que quase nem nos apercebemos do quanto isso foi obra da graça de Deus por meio da igreja. Eu encorajo os irmãos a pesquisarem sobre isso, a buscarem ver como a igreja realmente desafiou culturas. Pensem, por exemplo, a própria cultura pagã da qual nós estamos lendo aqui, quando lemos a história da igreja de Corinto, ou lendo essa carta. Uma cultura pagã que prestigiava a glória e que desprezava o pobre, aquela pessoa que não tinha recursos. E a igreja, por meio dessas obras de caridade, fez com que até mesmo imperadores olhassem para o trabalho da igreja e dissessem: o que os cristãos estão fazendo até pelos nossos é maior do que qualquer um de nós poderia fazer. Isso há testemunhos de cartas de imperadores que odiavam a igreja por tamanha generosidade. Ainda assim, meus irmãos, há muito o que fazer. Ainda assim, há muito o que nós, crentes brasileiros, precisamos observar. Considere a nossa situação, por exemplo, no ranking de índice mundial de generosidade. Existe um índice para isso. Nós ocupamos a 86ª posição. Estamos bem longe dos primeiros lugares. Esse índice, ele não é medido simplesmente por volume de contribuição individual, mas por proporcionalidade. Isso significa que, inclusive, dentre os primeiros lugares, há países que são muito mais pobres do que o nosso, mas que têm uma cultura de generosidade muito superior à nossa. É claro que os grandes, historicamente falando, países de generosidade são aqueles que tiveram a influência cristã mais presente e, puxando um pouquinho ainda mais a sardinha, entre aspas, para o nosso lado, os países protestantes. Reino Unido, os Estados Unidos, Canadá, ainda que hoje viva uma separação bastante da igreja cristã, mas foi muito influenciado, e outros países com grandes volumes de generosidade individual, mesmo entre os ímpios. Uma questão cultural. Nós que ocupamos esse ranking tão triste, né? De uma posição tão triste no ranking, ocupamos os primeiros lugares em um outro ranking, o ranking de desigualdade. Somos o 14º na desigualdade, ou no coeficiente Gini, como é usado um cálculo matemático para calcular a desigualdade de um povo. Parece que há uma relação entre essas coisas e muito mais. Até mesmo as nossas expectativas políticas muitas vezes envolvem um certo, que eu costumo chamar, e outras pessoas também, de terceirização do amor ao próximo. Talvez quantas vezes você já pensou o seguinte: eu vou votar em certo candidato porque ele tem uma proposta de ajuda aos necessitados, ele tem uma visão social mais abrangente. Contudo, você individualmente nunca fez o mínimo. Nem estou falando do máximo. Nem estou falando de generosidade ainda, porque generosidade é ir além, mas de fazer o básico. Isso muitas vezes envolve coisas do coração nosso. E quanto igreja, e conhecendo a história da igreja, nós deveríamos ter um olhar muito mais atento a essa área. Hoje,
tem havido uma extrapolação dos conceitos do que é direita, esquerda, conservadorismo, progressismo. E, infelizmente, a ideia de auxílio ao necessitado está colada com a ideia de políticas progressistas. Historicamente, isso não se fundamenta, mas, recentemente, é esse tipo de linguagem que tem sido usada. E nós, muitas vezes, de forma ignorante e tola, temos absolvido esse tipo de discurso a ponto de não estarmos dispostos a reconhecer a nossa tarefa enquanto igreja. E eu não estou falando da tarefa do Estado, isso é uma outra conversa. A nossa tarefa enquanto igreja, enquanto indivíduos que são receptáculos da generosidade de Deus, para que nós também possamos agir com generosidade, para que nós também tenhamos um coração disposto a ajudar e a cuidar daqueles que necessitam. Isso é um problema. O texto que nós hoje vamos contemplar é, como eu já disse, a conclusão do argumento de Paulo com respeito exatamente às ofertas aos necessitados, ao auxílio dos necessitados de Jerusalém. Temos já caminhado com alguns sermões, pelo menos 4, esse é o 4º sermão, em que o Senhor tem nos dado o ensino com respeito à contribuição financeira. E eu espero que nós possamos sair daqui ainda mais conscientes do nosso chamado à generosidade. Mas para lembrar um pouquinho os irmãos, especialmente aqueles que talvez não estiveram nos 4 cultos que procuramos expor, o capítulo 8 e 9 dessa carta. O primeiro sermão, nós vimos o capítulo 8, do versículo 1 ao 15, que é uma graça, é um dom de Deus, uma obra da graça do Senhor, nosso ofertar, nosso ato de contribuir financeiramente com a igreja. É uma obra da graça de Deus, é isso que Paulo argumenta no versículo 1 ao versículo 15 do capítulo 8. Também vimos que Deus ele é glorificado quando a igreja administra os recursos de forma adequada, com coerência, com clareza, com excelência. E isso vimos no versículo 16 até o 24, ainda do capítulo 8. A administração glorifica a Deus. Nosso último encontro, vimos que é importante buscarmos encorajar uns aos outros à generosidade. Capítulo 9, versículo 1 ao 5. E hoje, pela graça do Senhor, veremos as consequências da generosidade. Capítulo 9, versículo 6 ao 15. E são basicamente 2. Você já pode anotar aí. Generosidade gera bênçãos materiais e espirituais. Veremos isso. Segundo, generosidade gera gratidão e intercessão. 2 consequências básicas que o apóstolo Paulo nos dá aqui nos versículos de 6 ao 15 do capítulo 9 de 2 aos Coríntios. Muito bem, as consequências da generosidade. A primeira coisa é a abundância da provisão do Senhor, que é exatamente essas bênçãos que o Senhor derrama sobre o seu povo, materiais e espirituais, quando são generosos. O Senhor é abundante na sua provisão, na sua graça. É isso que vemos do versículo de 6 ao 11. Veja mais uma vez o texto comigo, agora no versículo 6, quando Paulo usa uma ilustração. É esta: isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. O apóstolo Paulo, como os irmãos estão vendo, utiliza de uma analogia da agricultura. Ele vai buscar no trabalho agrícola de um agricultor a ideia
da relação entre generosidade e as suas consequências. Isto porque, é claro, numa época como esta, as pessoas, por menos instruídas que fossem, teriam conhecimento básico de que quanto mais você semeia, isto é, quanto mais você trabalha no trabalho de semeadura, mais você colherá, normalmente. É claro que pode acontecer que haja pragas, e mesmo semeando muito, não se colha muito. Pode haver, por efeitos naturais, uma mudança climática, e com isso também o ato de colher fosse reduzido. Algumas coisas poderiam tornar a relação entre semeadura e colheita problemática. Mas, ordinariamente, o normal é que aquelas pessoas que trabalham bastante para semear num campo, também colherão bastante aquilo que semearam. É claro que a analogia, ela deve ser lida e deve ser entendida de forma específica com aquilo que Paulo está querendo trazer. Ele não está falando, preste bem atenção aqui, que a ideia é que quanto mais nós ofertarmos, mais nós receberemos. Ele não está falando de valores, ele está falando de generosidade. Generosidade não envolve especificamente um valor atribuído, mas envolve uma disposição do coração. E isso faz toda a diferença para a gente entender o texto. Porque o que Paulo está dizendo é que quanto mais houver generosidade no coração daquele que contribui, maior também será a provisão do Senhor na vida daquele que contribuiu. Esse fruto que nós vemos relacionado à ideia de contribuição não envolve simplesmente bênçãos materiais, é claro, ainda que possa envolver. Veremos inclusive que o Senhor aqui é dado como aquele que nos traz o sustento completo, a suficiência. Mas a suficiência não envolve simplesmente uma questão material. Envolve também uma questão, e especialmente uma questão espiritual. Envolve a ideia que o próprio Deus, por sua graça, concede que aqueles que se envolvem generosamente no auxílio dos outros, receba do Senhor generosidade. Por sua graça, mas ainda assim numa relação de causa e efeito. Não porque de modo algum o Senhor precisasse disso. Temos insistido já bastante sobre isso. Eu espero que os irmãos estejam convencidos. Mas porque aprove ao Senhor criar um ciclo virtuoso, criar um ajuste cultural na igreja, para que nós possamos ser cada vez mais generosos. Isso o texto nos mostra quando Paulo insiste, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Perceba, Paulo está falando que quanto maior a generosidade nossa, maior também a de Deus. Mas para que a coisa não fique confusa, ele explica no verso 7 alguns princípios que envolvem o que é essa generosidade. Porque se, perceba, essa generosidade tiver por propósito não explícito, ganância ou obrigação, já não é mais generosidade. Ele tinha falado isso no versículo 5, quando ele diz que as ofertas que a igreja prometeu deveria ser uma expressão de generosidade e não de avareza. Mas agora ele continua insistindo nessa ideia, dizendo que não pode haver tristeza ou necessidade naquilo que nós chamamos de generosidade. Por isso que, ainda que ele descortine
as bênçãos que Deus dá àqueles que são generosos, se a nossa generosidade tiver por motivação as bênçãos, não é generosidade. Percebe o raciocínio? Paulo não quer que nós sejamos levados por uma ganância consumista e materialista, de que eu vou ser, entre aspas, mais generoso para que Deus me dê mais bênçãos. Se fez isso, estragou a brincadeira, já não vale mais. A ideia é que, ainda que eu saiba que o Senhor abençoa e derrama das suas bênçãos sobre aqueles que são generosos, eu serei generoso a despeito disso, a partir de um propósito do meu coração. A ideia é voluntariedade. Eu tenho assistido isso com os irmãos. A contribuição financeira não é coerção financeira. A contribuição financeira é um ato voluntário dos crentes no Senhor Jesus Cristo, que reconhecem que Deus já lhes tem dado tudo, suprido em tudo, e podem, portanto, participar com toda alegria, como diz Paulo, na distribuição da graça da oferta. Porque, diz Paulo, Deus ama quem dá com alegria. Que princípio? Deus ama quem dá com alegria. Se a nossa contribuição financeira, se a nossa ajuda aos necessitados envolve simplesmente uma obrigação, ela não é com alegria, ela não é com generosidade, ela não é com voluntariedade, não está, portanto, nos princípios que nós estamos vendo aqui. Pelo contrário, nós somos chamados a nos comprometermos com essa obra de auxílio com toda alegria no Senhor, sabendo do que Ele já nos tem feito. É por isso que Paulo continua o argumento, agora nos dizendo ainda mais sobre o que Deus tem nos feito, porque as bênçãos do Senhor têm por finalidade mais serviço ao Senhor. Veja o versículo 8: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, atenção a essa expressão, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Olha que interessante o argumento de Paulo. Deus, em sua providência graciosa, nos dá o suficiente para que possamos ser mais generosos e ainda mais ativos no serviço ao Senhor. O Senhor concede de toda a sua própria generosidade o suficiente à nossa vida para que possamos participar ainda mais com alegria, ainda mais com generosidade no auxílio aos outros, e continua a nos dar ainda mais para que continuemos a fazer ainda mais para o Senhor. Perceba que não é um fim em si mesmo. Perceba que a contribuição não para em nós. E isso, inclusive, é um problema para muitas igrejas que se voltam para a ideia de teologia da prosperidade. Estes que dizem que se você for fiel nas contribuições, Deus vai lhe abençoar materialmente e vai lhe deixar rico. Esses passos mágicos que são falados em TV ou coisa do tipo, está completamente distante daquilo que Paulo está dizendo aqui. Porque o ponto de Paulo é exatamente vermos que o ato de generosidade não acaba naquilo que Deus faz por mim, mas sempre volta para a glória de Deus, no sentido de que eu sou levado a fazer ainda mais pelo Senhor e para o Senhor.
Perceba, portanto, que a ideia do ciclo virtuoso é que Deus nos dá para que sejamos dispostos a dar e dar ainda mais. Ele dá ainda mais para que sejamos ainda mais dispostos a dar. Tudo para a glória dele. Porque, irmãos, de fato, a generosidade glorifica a Deus. É isso que vemos quando ele traz agora o Salmo 112, verso 9, falando do justo, que diz: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O Salmo 112 é um salmo que fala do justo, daquele que ama o Senhor, e traz consigo várias características. Depois você pode olhar. No verso 9, fala dessa característica de dar aos pobres. Paulo traz então esse texto para mostrar que isso é uma obra do justo, mas que não para nele. Por quê? Verso 10. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Essa ideia é que a generosidade coopera para a glória de Deus. Quando nós temos uma cultura de igreja, de generosidade, Deus nos dá a condição de sermos ainda mais generosos. Eu quero que você entenda o seguinte, que o ponto de Deus nos abençoar, segundo a generosidade que estamos dispostos a oferecer aos outros, é para que nós possamos ainda sermos mais generosos, e não para que possamos ter luxo. Entende? O ponto não é que nós seremos enriquecidos para que possamos desfrutar simplesmente de riquezas dessa terra. Ainda que, é claro, Deus pode nos conceder essa condição de termos a condição de podermos comer num restaurante mais caro, de podermos fazer uma viagem. Isso não é pecado. Mas esse não é o ponto da generosidade. Esse não é o objetivo e o propósito da generosidade. A generosidade, na verdade, ela é um contínuo em que, ao dar em favor dos outros, eu recebo do Senhor para que possa dar ainda mais em favor dos outros. Por isso, não há qualquer vexame, qualquer constrangimento, qualquer confusão, quando nós entendemos corretamente o que significa essa analogia da semeadura. Porque a ideia não é que possamos colher mais para nós mesmos, mas para que possamos colher mais, para plantar mais em favor dos outros. É essa a ideia. A generosidade, ela continua como uma espiral que vai subindo e glorificando cada vez mais ao Senhor. Então, a primeira consequência da generosidade é a abundância da provisão do Senhor. É vermos que o Senhor, em sua infinita graça, que nos dá tudo, nos dá ainda mais do tudo, para que possamos abençoar mais ainda aqueles que estão em necessidade, aqueles que têm alguma deficiência, alguma debilidade financeira, para que sejam supridos, para que sejam assim cuidados. Isso, meus irmãos, é um princípio fundamental da contribuição. Nós vamos depois, mais para frente, ver algumas questões de aplicação, mas eu queria lembrar aos irmãos algumas coisas importantes com respeito a esse fato de que o Senhor é aquele que nos dá tudo, que somos suficientes no Senhor e não autossuficientes. Porque, irmãos, muitas vezes quando se ensina a
doutrina da contribuição financeira, a matemática é mais ou menos a seguinte: Deus nos concede recurso para que possamos usar 90% para a gente e 10% para Ele. Essa matemática não é de Deus. Isso não é o que a Bíblia ensina. Porque Deus nos deu tudo para que tudo seja para a glória dEle. Mas isso obviamente não significa que todo o nosso recurso vai ser destinado à igreja. Porque a igreja não é Deus. A igreja é um instrumento nas mãos de Deus, a qual todos nós participamos e cooperamos para que o Senhor seja glorificado como um corpo que somos de Cristo. Por isso, queridos, todo o nosso recurso é para Deus. Se o seu celular não glorifica a Deus, jogue-o fora. Se o seu carro não glorifica a Deus, lance ele contra um poste, porque não serve para nada. Devemos glorificar a Deus em tudo. Em tudo. Em tudo o que temos. Desde aquilo que vestimos, desde aquilo que comemos, em tudo o que temos e tudo o que somos. Por isso que nós podemos nos comprometer com um recurso de generosidade àqueles, inclusive, que sofrem. E isso redunda também em unidade para o corpo de Cristo. É isso que vemos nos versículos de 12 ao 15, que há uma abundância na generosidade da unidade da igreja. Veja o versículo 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Olha que coisa maravilhosa. A generosidade, ela também nos traz fruto de unidade no corpo de Cristo. E Paulo traz esse tema porque ele sabia de um problema central da igreja cristã no primeiro século. E o problema era a separação entre judeus e gentios. Um problema que foi o grande problema da igreja no primeiro século. Para além do problema da perseguição do Império Romano, para além da perseguição dos próprios judeus, o problema interno que a igreja vivenciou, de divisão, onde os judeus discutiam se de fato poderiam sentar-se à mesa com os gentios cristãos, ou quando queriam exigir por parte de um grupo que aqueles que eram gentios, quando fossem convertidos a Cristo, precisariam passar por uma judiação, ou judialização, né? Nem sei como usar essa expressão, mas a ideia é que eles agora teriam que ser judeus, e usar inclusive as características do que é um judeu, a circuncisão, a dieta judaica e os dias de festa. E o apóstolo Paulo lutou contra esse entendimento, dizendo que não, que o evangelho é igual para todos, homens, mulheres, crianças e velhos, gentios e judeus. Todos nós somos salvos pelo mesmo Cristo, pela mesma cruz, pelo mesmo sangue, pela mesma graça, mediante a mesma fé. Portanto, não pode haver qualquer exigência a mais para aqueles que creem em Jesus Cristo. E assim, havia essa separação. Então Paulo percebe uma coisa muito valiosa. É que quando as igrejas gentílicas
como o caso da igreja de Corinto, estavam participando dessas contribuições para ajudar a igreja dos judeus, isto é, de Jerusalém, um fruto poderia ser visto. É que quando eles recebessem o donativo, quando eles recebessem a oferta que foi organizada por essas igrejas, naturalmente o coração deles, daqueles que receberam as ofertas, se voltaria para aqueles que doaram com amor, ele fala de afeto, a partir da gratidão e da intercessão. Olha que coisa linda. Aquilo que eu falei para as crianças. Uma demonstração que somos gratos a Deus pela vida daqueles que nos abençoam, é podermos orar por essas pessoas. E às vezes a gente desvaloriza a oração, não é mesmo? Orar é um ato de amor. Orar em favor de outro é um ato de amor. E é nesse sentido, portanto, que Paulo diz que essa generosidade redundaria no amor, na unidade da igreja, com gratidão e intercessão. Eles agradeceriam a Deus pela obra que a igreja gentílica estava fazendo para com eles. Glorificariam o nome do Senhor e também, por causa disso, teriam seus corações estimulados ainda mais na unidade da fé. Isso é algo tão proveitoso e tão maravilhoso, que quando Paulo argumenta em tudo isso, vê como Deus faz de forma tão perfeita, nos mínimos detalhes, para que nós sejamos abençoados, mas também aqueles que recebem sejam abençoados, e tudo se volte para a honra e glória do Senhor. Ele conclui, versículo 15, graças a Deus, pelo seu dom, pela sua graça, pelo seu presente indescritível. Aquilo que era sofrimento, aquilo que era pobreza, aquilo que era privação, redunda em graça, redunda em abundância. Porque enquanto aqueles irmãos de Jerusalém estão sofrendo pela fome, agora o nome do Senhor é glorificado e todos são abençoados num grande processo de graça mútua que parte do Senhor e volta para o próprio Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Por isso, irmãos, quando a gente pensa na ideia da contribuição financeira, da generosidade que o Senhor chama os crentes demonstrar no compromisso que devemos ter, ao observarmos esse trecho da carta que conclui com suas consequências, nós somos chamados a algumas verdades. Eu queria trabalhar alguns aspectos de aplicação com os irmãos agora. Então, se você estava dormindo até agora, acorde, porque tem um final aqui do sermão. Uma igreja cheia da graça de Deus é uma igreja onde há generosidade transbordante. Isso é um fato. Uma igreja onde a graça de Deus é derramada envolve também generosidade transbordante naqueles irmãos. Não é à toa que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, fala tanto da graça de Deus, fala tanto dessa obra do Senhor em favor da igreja, e inclusive, como um fruto dessa graça, a generosidade. Então, como vimos lá no começo do sermão, na introdução, pensando sobre o problema que muitas vezes nós temos em sermos generosos, porque somos brasileiros e estamos em 86º lugar. A gente precisa melhorar isso aí.
E a igreja precisa ser o exemplo. Porque se nós formos alvo da graça de Deus, se somos uma igreja cheia da graça, precisamos ser uma igreja cheia de generosidade. É o reflexo, é o fruto. Primeiro porque tudo é do Senhor. Todos os nossos recursos. E assim, se há necessidade entre irmãos nossos, é um motivo, uma graça que o Senhor nos concede para que possamos acolher e ajudar ao necessitado, considerando que essa generosidade é obra da graça de Deus. Porque cuidar dos necessitados é obra da graça de Deus. Considerando que nós somos suficientes em Cristo e que temos tudo daquilo que Deus prometeu nos conceder, o suficiente, podemos sim ter uma igreja que manifesta amor, unidade e gratidão, inclusive em intercessão uns pelos outros. Assim, irmãos, a contribuição, ela é para a glória de Deus. E aí vão 4 aspectos disso. Primeiro, a nossa responsabilidade enquanto membros da igreja. Porque se a generosidade é da igreja, ela não será das paredes ou do teto, mas das pessoas. Porque a igreja é o grupo, é o ajuntamento, é o povo que se chama do Senhor. Portanto, somos responsáveis. Mas essa responsabilidade, ela é fruto de uma gratidão a Deus, e não de barganha. É fruto de generosidade, porque somos chamados a ofertar muito mais do que podemos. E de amor, porque consideramos o amor ao próximo como um propósito final dessa generosidade. Assim a igreja, irmãos, ela deverá ter por alvo algumas necessidades. Eu vou listar 4 necessidades que a igreja precisa ter nas contribuições financeiras. Primeiro, a igreja, a partir das suas contribuições, deve observar a necessidade daqueles que ministram ou que ensinam a palavra. Eu já trabalhei esse tema com os irmãos em outros textos. Esse não é um texto que trata sobre isso especificamente, mas está circunscrito porque é o tema da contribuição. Você pode ver, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, onde ele ali trata da necessidade com que os irmãos da igreja tinham de sustentar o trabalho daqueles que ensinam a igreja. Por isso que a igreja é responsável pelo sustento dos seus pastores. A necessidade também, em segundo lugar, dos que sofrem. O trabalho diaconal da igreja. A igreja precisa estar atenta àqueles que estão em algum sofrimento. Entenda, o sofrimento pode ser financeiro, mas pode ser de outra ordem. E a igreja é chamada a agir com generosidade também nisso. O sofrimento pode ser por um sentimento de solidão. E a igreja deve ser um lugar de generosidade, de amor, para acolher aqueles que se sentem só. A igreja precisa ser generosa em todas as necessidades que temos uns dos outros, porque Deus usa a igreja como instrumento. Terceiro, a necessidade da propagação do evangelho. É por meio, amados, das contribuições dos irmãos que a igreja propaga os seus trabalhos missionários. Como haveremos de sustentar os missionários? Como haveremos de plantar igrejas, se não por meio da contribuição financeira dos irmãos? E por fim, as questões de ordem estrutural. Sim, somos responsáveis pelo lugar que nós usamos para cultuar a Deus. É uma necessidade. Precisamos nos reunir em algum lugar. E, por causa disso,
a generosidade dos irmãos também deve redundar no sustento dessa área, dessa necessidade. Agora, a grande pergunta que muitos se fazem é: pastor, quanto dos meus recursos eu devo direcionar para as contribuições de oferta à igreja? Eu respondo da seguinte maneira: meus irmãos, a questão não é quanto, mas o seu coração diante do Senhor. A questão não é, como era no Antigo Testamento, apenas 10%, que se relacionava com as necessidades do culto no templo, com as necessidades dos levitas e com as necessidades do pobre e da viúva e do estrangeiro. 3 tipos de dízimo que havia no antigo Israel. Mas isso não serve para a gente mais, porque a gente recebeu muito mais do que eles. Então o parâmetro é outro. O parâmetro é aquilo que Deus coloca no seu coração. Isso pode ser 10%? Pode. Pode ser mais que isso? Pode. Pode ser menos? Depende. Depende se o menos significa uma questão de emergência que você talvez esteja vivenciando e você não tenha condição agora de contribuir o quanto você gostaria de contribuir, mas que você pode, por um período da sua vida, organizar as suas finanças para que possa ser mais generoso. Inclusive, como vimos no texto, para que por meio da sua generosidade Deus lhe abençoe ainda mais, para que você seja ainda mais generoso. Esse é o caminho. É o caminho que a igreja é instruída pelo Senhor. Essa é a forma que o Senhor nos chama para vivermos com fidelidade a Deus. Não por coerção, mas por gratidão. Não por obrigação, mas por generosidade. Não por um convencimento de barganha, mas porque de fato sabemos que o Senhor já nos deu tudo. E se de fato você vivencia isso, se de fato você tem um privilégio de enxergar isso na sua vida, que isso é real para você, então busque mais o Senhor. Busque, de fato, viver uma vida de fidelidade a Deus, de justiça ao Senhor, por meio também da sua contribuição. Considere a participação generosa nas coisas da igreja, nos recursos da igreja. Se você não tem vivido isso, talvez porque você não tem visto a graça de Deus na sua vida. Talvez porque você ainda tem dúvidas se de fato o Senhor tem te abençoado. A minha oração nessa noite é que o Senhor abra o seu coração. É que o Senhor transforme o teu ser. E que você passe a enxergar a graça de Deus na tua vida. E assim, como igreja, especificamente Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, nós possamos viver uma cultura de generosidade que glorifica a Deus, que realmente reflete aquilo que Ele tem feito por nós, o tamanho da sua graça. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai, por tua graça maravilhosa, que nós não merecemos, que nós não fizemos nada para ter, mas o Senhor que fez tudo por nós, nos concede a condição de enxergarmos essa graça
e respondermos a ela com a generosidade do nosso coração. Ó Deus, eu te peço que o Senhor desperte em nós uma cultura de generosidade, a fim de que o Senhor seja glorificado nisso. Ó Senhor, que tenhamos uma igreja cada vez mais comprometida com os seus recursos financeiros na obra do Senhor. Não para buscarmos qualquer benefício da tua parte somente, mas sabendo que o Senhor é glorificado nisso. Sabendo que o Senhor já nos deu tanto, podemos também, ó Deus, contribuir para aqueles que ainda não têm. Que o Senhor derrame sobre a tua igreja essa condição e vivamos isso, que possamos experimentar isso, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus bendito, Deus maravilhoso. Abre o coração daqueles que estão endurecidos, daqueles que estão cegos pelo engano do pecado. E que não só por causa da falta de generosidade, mas de fato por uma vida de impiedade, tem desobedecido, Senhor, a tua lei e vivido segundo suas próprias paixões. Ó Deus, que nessa noite tenha um encontro contigo. Que nessa noite se curvem diante do Senhor e sejam libertos da escravidão do pecado, do engano, da mentira do diabo. E inclusive possam viver uma vida de generosidade e santidade para a tua honra e glória. Assim, Senhor, oramos, sabendo que o Senhor abençoa a tua igreja, muito mais do que nós podemos pensar, pedir, porque o Senhor sabe tudo o que precisamos. E assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.